Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você chegou aqui no canal agora, fique atento à playlist de histologia, porque nós temos outros vídeos lá que eu te recomendo assistir antes desse aqui. Tá? Então são eles, vídeos sobre a introdução à microscopia, microscopia de hemácias e tecido epitelial. Nesse vídeo eu vou te apresentar algumas informações sobre a estrutura, morfologia e função do tecido conjuntivo. Vamos lá então. Muito bem. Então, antes de eu te apresentar detalhes desse tecido conjuntivo, é muito importante que eu te esclareça já que nesse primeiro momento, quais são todos os tipos de tecidos conjuntivos que nós temos. Então, o tecido conjuntivo, ele é classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, o qual é o foco deste vídeo. Ele pode ser do tipo frouxo, denso modelado ou denso não modelado. Mas nós temos também o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que é representado pelo tecido adiposo, assim como também o tecido conjuntivo de suporte, que fazem parte o tecido ósseo e o cartilaginoso. Nós temos também, na playlist de histologia, outros vídeos que justamente falam desses outros tecidos. Então, depois de você ter assistido esse vídeo, eu te recomendo assistir esses outros aqui. Então, vou focar nesse vídeo, neste primeiro grupo. Vamos lá. Primeira coisa, né, as características desse tecido. Então, são células. Esse tecido ele tem células que se caracterizam por serem pouco aderidas, ou seja, são células que não estão próximas entre si, elas estão distantes. E por estarem distantes, o espaço que existe entre elas, que nós chamamos de espaço intersticial, ele é preenchido por uma grande quantidade de substância fundamental, também chamada de matriz extracelular. Esse é um tecido que tem vasos sanguíneos, inclusive bastante vascularizado, e também é um tecido que tem inervação. Estas três primeiras características, elas diferenciam claramente este tecido do tecido epitelial. Já esta última essa é uma característica que é semelhante, né, entre o tecido conjuntivo e o epitelial. Principal função do tecido conjuntivo propriamente dito, preenchimento. É um tecido que preenche espaços, preenche cavidades. Bem, então com essa primeira imagem, uma imagem bonita, né, que é uma foto de microscopia óptica, mostra para a gente a associação, a íntima associação que sempre existe entre um tecido epitelial, como é esse visto aqui em cima, tecido epitelial ou simplesmente epitélio, e aqui embaixo o nosso tecido conjuntivo, que é o foco do assunto deste vídeo. Então, como nós podemos observar aqui, o tecido epitelial ele é formado por várias células que estão muito próximas entre si, então são células bastante aderidas, e nesse caso esse epitélio é um epitélio que ele é estratificado, tem várias camadas, e como sempre ele é sustentado por uma estrutura proteica formada principalmente por colágeno, que é a lâmina ou membrana, a membrana basal ou lâmina própria, como aponta aqui a nossa seta. Toda essa estrutura, todo esse tecido que está abaixo do epitélio, preenchendo esse espaço e sustentando também o tecido epitelial, é o que nós conhecemos como tecido conjuntivo. Um tecido que tem vários vasos sanguíneos, ele é bastante vascularizado e as células já são bem mais afastadas entre si, bem menos aderidas do que nós temos essas células aqui no tecido epitelial. E, consequentemente, o espaço deixado entre essas células ele é preenchido por essa quantidade grande de matriz extracelular. Bem, no início, no primeiro slide, eu mostrei para vocês que fazem parte do tecido conjuntivo tecido ósseo, cartilaginoso, né? Tecido adiposo. Por que disso? Porque a origem dessas células é a mesma. Então, nós temos uma célula-tronco hematopoética, que é aquela célula indiferenciada que está localizada na nossa medula óssea, e ela é uma célula que quando se diferencia, né, quando ela se transforma em uma outra célula, ela é capaz, neste caso, de dar origem a todas essas células mostradas nesse slide e em outras células mais. Por exemplo, glóbulos vermelhos são células conjuntivas, as células da série branca, né, os leucócitos do sangue, também são células conjuntivas, célula óssea, osteoclasto,
Como eu disse, não só essas, mas também células mesoteliais, endoteliais, que formam a camada interna dos vasos sanguíneos, células de musculatura lisa também são células conjuntivas, outros tipos de células ósseas, de cartilagem, assim como a adiposa. Então, dada esta origem ser a mesma, então por isso que todos esses tecidos, tecido adiposo, ósseo, cartilaginoso, são tipos de tecido conjuntivo. Bem, eu trago aqui para você um quadro que representa, a título de curiosidade, que apresenta alguns tipos de células, desses nossos diversos tipos de tecidos conjuntivos, e as funções associadas a elas. Mas agora eu quero te apresentar a matriz extracelular, que é um componente muito importante desse tecido conjuntivo. Além, um tecido ele é sempre formado, né, tanto por componente celular, pelas células, como por um componente extracelular. E nesse caso do tecido conjuntivo, essa matriz extracelular ela é extremamente importante. Ela é rica aqui no tecido, né? Ela está presente em abundância, a gente tem bastante matriz extracelular, também chamada de substância fundamental, a qual é constituída por diferentes tipos de proteínas, principalmente por proteínas que se polimerizam, que se associam entre si e formam estruturas compridas, dando sustentação, dando consistência, melhor dizendo, a essa matriz e, consequentemente, ao tecido. Então, dependendo do tipo de proteína que nós tivermos nessa matriz e da quantidade dessas proteínas presentes, a gente vai ter uma matriz mais ou menos densa, por exemplo. E então eu tenho um tecido mais ou menos firme. Os dois tipos principais de proteínas que são encontradas no tecido conjuntivo são as proteínas colágenas, as quais podem se associar de diferentes maneiras, formando fibras colágenas ou fibras reticulares, a depender da disposição que elas se organizam e de quais tipos específicos de proteínas colágenas nós estivermos falando. Mas o segundo tipo que nós temos aqui são as proteínas elastina, que se organizam formando as fibras elásticas. Daí talvez você me pergunte, oh, Paulo, mas como assim diferentes tipos de proteínas colágeno, né? Nós temos muitos tipos diferentes de colágeno. Eu trouxe aqui para você esse quadro, que também, a título de curiosidade, representa um pouco disso que eu estou falando. Então, o colágeno, na verdade, ele é uma família proteica, né? Ele tem vários subtipos. Aqui, como você pode observar em algarismo romano, ó, tipo 1, tipo 2, até o tipo 14. E aí, aqui algumas características dessas proteínas, a aparência delas numa microscopia óptica, microscopia de luz, onde elas são encontradas e a principal função delas naquele tecido. Mas continuando então sobre a matriz, essa celular como um todo, então aqui uma imagem, né, um corte histológico de mesentério de rato, mostrando um pouco dessa aparência da matriz extracelular. O mesentério ele é uma estrutura que era conhecido que já é conhecido há muito tempo como um tecido, né, um tecido que dá sustentação para o intestino, principalmente o jejunum e o ilho, mas que recentemente é, foi classificado como um novo órgão do sistema digestório, né, a partir de 2016, 2017. E esse tecido, este órgão, ele tem na sua matriz extracelular uma quantidade grande de matriz, na matriz extracelular do mesentério a gente encontra uma grande quantidade das proteínas típicas da matriz, que são, né, o colágeno, diferentes tipos de colágeno se organizando e formando fibras colágenas, e aqui eu também encontro as proteínas elastina formando as fibras elásticas. As fibras elásticas são essas estruturas mais finas aqui, na cor preta, e as fibras colágenas são essas estruturas mais espessas em vermelho. Então elas se depositam aqui aos montes, em diferentes posições, tem na vertical, tem na horizontal, e como eu comentei anteriormente, a gente então tem uma malha sendo formada aqui dando sustentação, inclusive para essas células, onde a gente pode observar aqui os núcleos das células, né, mais em roxo, mais escuro. Aqui uma outra imagem de microscopia, onde a gente observa
um corte histológico de córtex de glândula adrenal, aquela região superficial das glândulas adrenais, onde nós temos as fibras reticulares, que são é, fibras proteicas um pouco mais delicadas, mais finas, né, uma espessura menor em relação às duas anteriores mostradas. Bem, então agora partindo para os tipos específicos de tecidos conjuntivos propriamente dito, nós temos então o primeiro exemplo, que é o tecido conjuntivo frouxo. O nome dele já é sugestivo, né? Ele é um tecido que não é firme, então, ou seja, ele é elástico, ele é o mais amplamente distribuído pelo nosso corpo, ele está comumente associado a um tecido conjuntivo denso, para dar suporte a ele, e onde, se ele é amplamente distribuído, né, o mais amplamente distribuído, onde que nós encontramos esse tecido conjuntivo frouxo? Sob a pele, por exemplo. Sob a pele, em tecidos que têm mucosa, e ainda ele acaba envolvendo algumas vísceras também, alguns órgãos. Ele é frouxo porque ele é constituído não só pelas células do tecido conjuntivo, principalmente fibroblasto, mas também por fibras colágenas, elásticas e reticulares em igual proporção. Ao passo em que eu tenho essas fibras aqui em igual proporção, isso torna a matriz extracelular desse tecido conjuntivo menos densa. Então, ele acaba tendo esse termo de frouxo porque ele realmente é mais elástico, né? E aqui um corte histológico mostrando para você justamente as principais células que fazem parte desse tipo de tecido conjuntivo. F é de fibroblasto, né? Então, é uma célula que, como o próprio nome diz, é uma célula que tem um aspecto de fibra, ela é esticada, ela é comprida. Então, aqui está a membrana da célula, aqui o citoplasma e na região central, um pouco esticado também o núcleo dessas células. E tudo que está aqui ao redor é a matriz extracelular, ou seja, tem colágeno aqui, fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares também. Bem, então aqui a gente consegue observar um aspecto um pouco mais amplo desse tecido, que denota essa consistência frouxa do tecido. Como que eu sei disso? Porque as células estão dispostas de qualquer maneira, uma disposição aleatória das células que é gerada por uma disposição aleatória das fibras. As fibras proteicas não impõem nenhuma barreira, nenhum grau de ordenação nessas células, então elas podem se dispor de qualquer forma, né? E aqui nas setas a gente tem a indicação dos vasos sanguíneos. Essa situação muda bastante quando a gente pensa em um tecido conjuntivo denso. E agora eu vou apresentar para você o denso modelado. Bom, o nome já indica, ele é denso, então ele tem densidade, e ele é consistente, né? Isso ocorre graças à grande quantidade de fibras colágenas que nós temos aqui. Isso torna esse tecido menos flexível, porém bastante resistente. E resistente ao estiramento, né? Então, e o fato de nós termos muito colágeno aqui torna ele denso, e o fato dessas proteínas colágeno formarem essas fibras colágenas e elas estarem dispostas numa mesma direção, todas estão organizadas, isso torna esse tecido um tecido modelado, né? Não só as fibras colágenas se organizam num único sentido, numa única direção, mas isso faz com que as células também assumam esta orientação. E isso é encontrado nos nossos tendões. Então, os nossos tendões são formados por tecido conjuntivo denso modelado. Aqui uma foto de microscopia óptica, mostrando mais uma vez aqui um corte histológico. Esse é um corte histológico de tendão, em que nós conseguimos observar uma consistência densa dessa matriz. Inclusive, as células estão apertadas nesse tecido e todas alinhadas numa mesma direção, né? Neste caso, na horizontal. Porque o tendão ele é um tecido que une de um lado o músculo, do outro lado ele está conectado ao osso. E o músculo então fica se movimentando, né? E tracionando num único sentido esse tendão. Por isso que o tendão precisa ter essa estrutura que garante ele resistência a essa tração numa única direção.
Essa situação também muda quando nós pensamos em um tecido conjuntivo denso não modelado. Se é denso, então tem bastante fibras colágenas, mas por ser não modelado, agora essas fibras vão se organizar de maneira, vão estar dispostas de uma maneira desordenada. E isso é importante, isso é bom para esse tecido, porque isso gera uma resistência a esse tecido a trações que são exercidas nele em vários sentidos, em várias direções. Onde que nós encontramos esse tecido? Na derme. Então, aqui mais uma vez uma foto do que eu estou falando para vocês, de microscopia óptica. Então aqui a gente tem uma representação de um tecido conjuntivo que é denso, e eu observo isso pela consistência da matriz, muito colágeno aqui, e ele é não modelado, então eu vejo em várias direções aqui possíveis essas fibras proteicas, né, fibras colágenas, inclusive as células também, elas não estão todas alinhadas como no anterior, elas também assumem uma disposição desordenada, né, não modelada. Por que disso? Porque se a gente tem isso na derme, ou seja, parte da nossa pele, a nossa pele é importante que ela tenha resistência a trações em vários sentidos. A gente, por exemplo, na pele da face, né, do rosto, nós temos diferentes expressões faciais. Então, nós esticamos a nossa pele em várias direções. A existência desse tecido aqui proporciona resistência a essas trações em vários sentidos. Então, Paulo, você tinha falado que na pele, né, sobre a pele, a gente tem também o tecido conjuntivo frouxo. Então, tem os dois? Exato. Aqui um corte zoológico de pele de rato, nesse caso, mostrando lá em cima, na camada mais superficial, o tecido epitelial, que em sendo pele nós chamamos de epiderme. Aqui ainda acima do epitélio, uma camada córnea, né, preenchida por queratina. Aqui abaixo, desde de onde aqui eu estou apontando o mouse, até aqui embaixo na figura nós temos a derme, que é tecido conjuntivo, né? Então, epiderme é tecido epitelial, derme é tecido conjuntivo. A parte mais superficial da derme é constituída por tecido conjuntivo frouxo e a parte mais profunda por tecido conjuntivo denso. Neste caso, não modelado, a gente observa aqui a disposição das fibras colágenas em várias direções. Ok? Bem, eu te sugiro, então, agora assistir os demais vídeos da playlist de tecido conjuntivo e até o próximo vídeo.